reagir a um vídeo do Bingo Dingles chamado A Entidade do Minecraft que está embaixo da sua casa. Simbora. Instalar um mod inocente do Minecraft e ver essa coisa dentro da sua casa. Meu Deus, hein? Pois é, os magrelos estão de volta. Hoje estaremos vendo a série do Lookout 2D, onde ele instala esse mod de Mine, que supostamente deveria o ajudar a melhorar suas construções. Porém, como vocês já viram, esse mod só vai ajudar o Lookout a tomar no rabo. Então, sem muita enrolação, sejam bem-vindos à entidade do Minecraft que está embaixo da sua casa. O primeiro vídeo abre como a gente já está acostumado. Lookout diz todo animado que baixou um mod para o ajudar nas suas construções. E quem diria logo ao seu lado, Lookout encontra seu mais novo ajudante. Looks like this is part of the mod. Hello there. Olá, jogador. I am Bob the Eu sou Bob e eu gosto Nice to de meet you, Bob. ferramentas. Thank you for Muito obrigado purchasing por this ter mod. comprado Bob se esse introduz mod. pro Lookout. E não, a gente não tá falando do Bob o construtor. Essa caixinha de ferramenta é quem vai ajudar o Lookout na sua jornada. Detalhe curioso é que, diferente de outras criaturas como o Verity, que possui uma voz mais humana, Bob fala de uma forma bem robotizada. Ou seja, eu tenho esperanças que dessa vez o bisonho não vai ser minha ex-possessiva. Enfim, o Lookout equipa Bob no seu inventário. Logo em seguida, recebendo sua primeira tarefa. Bob quer que o Lookout construa alguma coisa, usando somente 50 blocos de madeira. Isso tá sendo feito pro Bob ter uma noção de qual é o nível atual do Lookout. O gurizão, por sinal, tá todo animado construindo, dizendo quão surpresa está com esse mod. Quando termina de usar todos os blocos, Lookout retorna a Bob. Seu coleguinha de começo não fala nada estranho, só comentando que Lookout precisa colocar um teto e um chão na casa. Amigo, você só deu 50 blocos. No meio dessa conversa aparentemente inocente, Bob faz um comentário no mínimo questionável. My goal is to not only make you a better builder, but to prepare your house for visitation. O quê? Visitation? What do you mean Let's by that? reflect on what we learned from our Wait, what do first you mean by lesson. that? Here is 50 blocks. Show me your roof and floor building skills. Okay. What the heck do you mean by visitation, though? Who's gonna visit? De acordo com Bob, alguém irá visitar o Lookout. Se esse alguém é o Exu Cascar Sarriada, Bob infelizmente não dá mais nenhum detalhe. Sem saber o que pensar sobre isso, Lookout decide continuar jogando. Ele termina o telhado da casa, só que quando retorna a Bob, ao invés do seu companheiro dar todos os blocos, dessa vez o próprio Lookout vai precisar pegar eles. Isso leva Lookout a expressar sua frustração, porque, bicho, há literalmente 2 minutos atrás, Bob estava entregando os materiais a ele. Daí do nada, Lookout agora tem que ir atrás dos blocos. Entretanto, ele teria problemas maiores para se preocupar. Alright, Bob, I'm back. No! What's wrong with you? I have received news that the visitor is expected in. 5 minutes. Meu Please make Deus. the house suitable for visitation. Pois é, a tal da visitante tá chegando. Lookout tem 5 minutos pra terminar a casa. De novo, o Bob não explica nada, mas julgando pela forma como ele fala, parece é bom o Lookout terminar seu barraco logo. Até porque sair do jogo não quer, né? Enquanto termina a casa, Eu me lembro eu em casa, com a cadeira de bar, e eu só de cueca, no calor desgraçado, e eu jogando esse jogo, velho. não quer, né? Enquanto termina a casa o mais rápido possível, Luke nota que Bob desapareceu do mapa. Outro sinal que essa tal de visita não será nada agradável. Por mais que ele esteja tentando pensar positivo, falando que o Bob com certeza tem tudo sob controle. E com a noite chegando, os 5 minutos vão acabando. Luke termina o que consegue e espera fora da casa. É nesse momento que ele escuta uma voz. Hey! Who's saying that? Who's counting down? Meu Deus. What? What's the countdown for? Is this for when the visitor's gonna arrive? Who's counting down? Wait. Is it the visitor? Where are you? Quase que cai no zero. Adeus. Bob, mas você é um sapeca. Quem diria a visita do Luke era um bicho todo esquisito. Bicho esse que a gente já pode teorizar. Perceba que o ataque dessa criatura começa com uma contagem até 10. Porém, ela não vai diretamente no Luke. Na verdade, é Luke quem precisa encontrar a Magrona. Isso explica do porquê o homem precisar construir uma casa para começo de conversa. Ele tá dando lugar pro monstro poder se esconder. E por sinal, pensa numa bichinha feia. Ela não tem rosto nem braço completo. Muito menos a entidade conversa com o Luke. Só saindo a milhão quando é encontrada pelo guri. Independente do primeiro desafio terminado, Bob diz pra Luke descansar porque amanhã tem mais. Ou seja, Bob é um chefe padrão do CLT. Quando acorda na manhã seguinte, Bob nem perde tempo. Ele manda aquele papo de querer ajudar o Luke antes de dar 500 blocos pro jogador. 500 blocos são muita coisa. Além de deixar a casa ainda maior, Luke até consegue adicionar um andar extra nela.
Ele também faz um pinto de madeira. Eu não vou julgar cada um com sua arte. A questão é, no meio desse processo, o Luke fala alguns detalhes interessantes. Ele comenta que se deparou com esse mod num site que estava infestado de anúncio. Contudo, o Luke não encontrou nenhuma gameplay dele, tanto que esse foi um dos motivos que o deixou curioso. E com os 500 blocos colocados, Luke retorna pro Bob que tem uma tarefa nova pro rapaz. Our first lesson today is crawl spaces. Crawl spaces are necessary additions to any house as it allows for the residents to hide. Caso tu não saiba do que o Bob tá falando, ele quer que Luke construa um crawl space, um tipo de estrutura bem apertada, que geralmente é vista em casas americanas. E também serve pra poder fazer a manutenção da casa no subsolo, né? Agora, o porquê diabos? Luke precisaria de algo assim na sua casa? Só pode ter a ver com aquela coisa do dia passado. De novo, Luke tá basicamente construindo um espaço pro monstro poder se esconder. Isso sem contar as outras frases do Bob, onde ao invés de ele dizer visitantes, Bob substitui a palavra com moradores. Tudo isso indica apenas uma coisa: a próxima visita vai ser ainda pior que a primeira. Vale citar que não é possível Luke simplesmente ignorar as ordens do Bob, já que quando ele não constrói o que foi ordenado, Take all the blocks back. Boom. Complete. What the hell? Must build crawl space? Are you serious? I can't cheese it? sem escolha, Luke é forçado a cavar esse buraco no meio da sua casa, onde ele coloca o resto daqueles blocos de madeira. Voltando a Bob com a construção completa, essa caixa de ferramenta safada diz que ainda não acabou. A última nova adição na casa será um grande porão. É aqui também que Bob começa a mostrar uns defeitos seus, já que ele repete a mesma frase pro Luke, usando uma voz muito mais distorcida. O importante é que a noite cai como antes. Junto dela, Bob anuncia a segunda vida do visitante. Entretanto, ao invés dos 5 minutos, Luke somente tem 3 minutos e só fé. Felizmente, a casa meio que já tá toda construída. Isso não significa que vai ser fácil, pois a esse ponto você já deve ter percebido que a cada pedido do Bob a casa fica ainda maior. E obviamente, quanto maior, mais lugar tem pra se esconder. Sendo sincero, o Luke tá num jogo que já tá perdido. Só que por hora ele apenas pode continuar jogando. No. Not again. Where are you? Why is she counting so much faster? Meu Deus. I'm screwed. No, I'm dead. I'm dead. Where is she? No! Meu Deus, isso foi por pouco. Fia, você pode parar de pular na minha cara? Com apenas um segundo faltando, Luke consegue encontrar a criatura. Quando sobe pra falar com o Bob, ele diz exatamente a mesma coisa do primeiro dia, dando os parabéns por Luke ter conseguindo e dizendo que ainda tem mais um teste. Mas igual qualquer outra pessoa estaria, Luke tá de saco cheio. Ele sai correndo da casa, tentando ir ao máximo longe que consegue. Sobretudo, a certo ponto da sua trajetória, Luke é barrado por uma grande parede invisível. Isso logo acima do seu inventário aparece. Luke ainda não pode sair dessa área inicial, até completar essas primeiras lições. Ou seja, ele vai precisar sobreviver outra noite. E bicho, eu quero que vocês tentem chutar quantos blocos ele precisa colocar dessa vez. 1, 2, 3, 2.000. Luke é forçado a aumentar essa casa 4 vezes maior. É claro que, como tentou no segundo desafio, Luke faz de tudo pra dar uma roubadinha. Ao invés de construir cômodos normais, Luke tenta apenas fazer uma sala enorme. Dessa forma, seria muito mais fácil encontrar a doidona. Para o azar do macho, Bob sabe bem do seu plano. Luke não tem escolha, a não ser construir tudo como uma casa normal. E é no meio do seu tour pelas mudanças que Luke se toca de não estar sozinho. Cupins. What the hell was that? Why did my FPS drop so much? Bob tenta meter o louco que a coisa invisível vista pelo Luke são somente cupins por causa da quantidade absurda de madeira. E isso pode ser uma forte mentira. Quem sabe, na verdade, é a criatura que sempre se esconde na casa do Luke. Enfim, como já é de costume com o Bob, a terceira visita é ainda mais apressada. Luke nem tem tempo pra se preparar antes daquela bendita contagem começar. No! Already? My house is so big! How am I gonna find the visitor in time? Go! No! I'm not gonna check the crawl space. They were there last time. There's no chance they hide there again. Not in the basement. Go! Freaking go! My FPS! Gente, tá literalmente no No! corredor. No, please! Where? Where? Ferrou. No. Ferrou. Meu Deus. Eu não quero saber de Tibia. Oh my God.
Ela deu um abraço no Luke, que fofo. Com isso, terminamos o primeiro vídeo. Ali no final, enquanto o Luke corria, foi possível ver os tais cupins citados pelo Bob. Ou seja, aquela nossa teoria de antes estava errada. Mais importante, o Luke nunca teve chance. Como eu disse anteriormente, o que raios esse caba deveria ter feito? 10 segundos é muito pouco tempo para que Luke conseguisse procurar por alguém. E ainda no papo de Luke, o vídeo acaba com ele sendo colocado na chapa. Mas felizmente parece que Bob finalmente faz algo. Oh there. Congratulations on successfully completing the final visitation of Lesson Plan 1. We will now begin with A segunda gravação abre com o Luke sendo salvo. Bob os teleporta até outro bioma, enquanto diz que Luke terminou a primeira fase. Logicamente que o caba tá em choque completo. Luke fica mandando o Bob calar a boca, tentando ir embora daquela área. Porém, igual a floresta que estava antes, Luke precisa concluir a fase daquela área, antes de poder prosseguir com a próxima. Então ele tira alguns segundos para respirar, quando é interrompido por mais blocos. Bob fala que Luke deve construir uma casa na árvore. Mesmo estando muito assustado com as visitas, Luke decide continuar jogando essa tortura virtual. E assim, eu que não vou culpar ele. Melhor ser perseguido por essa batata sem rosto do que precisar arrumar emprego. Com a primeira etapa da casa terminada, Luke volta para mais instruções do Bob. Ele recebe os outros blocos necessários. A casa que Luke constrói dessa vez já começa com pelo menos 500 blocos, o que é muita coisa comparado aos 50 lá da primeira tarefa. Entretanto, o tanto de blocos dados a Luke não é a única mudança nova. The tropical storm is approaching and is 353 blocks. Quando termina a construção, Bob solta uma bomba. Essa suposta tempestade tá vindo. E ela tá chegando na casa do Luke tão rápida, ele mal tem tempo de processar. Oh my gosh, it's moving fast! No! Meu Deus. Meu PC tentando rodar Free Fire. Essa tem... Pera aí. Free Fire. Aí, o computador dele é tão travado que não consegue rodar nenhum Free Fire. Estranho, porque tipo, meu celular de 2020, da época da Covid, e roda tudo direitinho. Agora o computador do Bingolas tá rodando, nem roda Free Fire, meu Tempestade Deus. fez a gravação do Luke. Só que tão veloz como começou, a tempestade vai embora em segundos. Poderiam ter outros eventos além daqueles com desmonte? Isso parece ser o caso. Até Bob escutar a voz dela de novo. Por alguns instantes a entidade conversa com Luke, algo que nós nunca havíamos visto antes. Ela fala que Bob precisa obedecer, e logo em seguida a voz volta pro Bob normal. Porém, Bob parece estar ciente do que aconteceu. Já que ele entrega ao Luke, blocos de obsidian pro jogador criar uma pequena sala segura. Passa a impressão que Bob sabe muito bem da existência do monstro, e pode estar tentando ajudar Luke em sobreviver dessa coisa bizarra. Só que antes de entrarmos nas hipóteses, Luke tem um desafio maior pela frente. No! Here we go! What are you doing here, Bob? No! a tropical storm has arrived. Storm again? No! 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 What the heck? No! No! How you doing? No! Oh my gosh! Mas na real, eu acho que o Bob tá pouco se fudendo. Não só o Luke precisa lidar com essa nova tempestade, no meio dela ele ainda precisa encontrar aquele pé de mandioca, o que é uma tarefa especialmente difícil, levando em conta que o jogo dele sempre fica todo cagado. Será que isso vai ser algo recorrente? A cada fase que o Luke passar, mais inimigos vão aparecer juntos? Essa seria uma possibilidade bem assustadora. Por hora, Luke continua seguindo as instruções do Bob. Ele começa o dia seguinte aumentando a casa com mais blocos. No meio da sua construção, ele é atacado por uma cobra. Não, eu não tô sendo irônico. Igual como na casa de madeira, ele tinha que lidar com aqueles cupim, aquilo que será atrapalhado pelas cobras, e podem aparecer e o segurar por um tempo. Só que o mais interessante desse dia viria com o próximo diálogo do Bob, já que escutamos brevemente a visitante falando que ele precisa obedecer. Bob até tenta dizer que naquele dia, Luke não precisará passar por nenhum desafio. Então, assim, por mais que eu tenha zoado antes, Bob realmente não parece querer que o Luke seja torturado. Ele deve estar sendo controlado pela visitante, já que essa aí eu tenho certeza que quer passar o rodo no nosso protagonista. E infelizmente, pelo menos por agora, ela é muito mais poderosa que Bob. Go! Here we go! Here we go! Go! No, not the fucking sakes! Go! Oh my god! Freaking go! No! No! Where is she? Oh! No! No! Where? Oh my god! I found you! Pisou no Bob. Did you step on Bob?
Não só a diva me dá meu 50º infarto, como a piranha ainda pisa no Bob. Esse machucado que continua com o Bob, pois no próximo dia lá está ele no mesmo estado. Dia esse que não será nada normal. Bob já começa vomitando uns 40 mil blocos, antes de ser totalmente tomado pela visitante. Ela diz a Luke que já está ali. Luke, no desespero, usa um monte de bloco que ganhou pra tentar se esconder o mais alto possível. Estratégia que não dá nem um pouco certo. Oxe. Tá travado. Ela pegou o Bob. Diferente do seu último ataque, a visitante não vai direto no Luke. Pelo contrário, ela muda seu alvo completamente, levando o Bob pra algum lugar distante. Luke olha ao redor não só assustado, como até um pouco aliviado. Estaria ele finalmente livre? Olha só, a felicidade dura incríveis 10 segundos. Você vai se arrepender disso! Magia base de ervas. Em Bolete, isso tá 2 gerações. Não quer saber. Me ajude. Why is there a pot? I don't think it's over. Meu Deus. O resgate do soldado Bob. Esse segundo vídeo é muito importante. E nós achávamos ser o principal vilão do mod, na verdade era só o peão da verdadeira inimiga. Não que Bob seja um anjinho com as melhores intenções, mas ele parece ser tanto uma vítima quanto o próprio Luke. E por sinal, é claro que Luke não ia desistir agora que chegou tão longe. O último vídeo abre com o Garoton em outro bioma. Ele grita tentando encontrar Bob, quando escuta a voz do visitante novamente. Ela apenas o diz pra construir, dando 50 blocos de neve a Luke. Assim, é claro que Luke não tá muito afim de seguir as ordens da visitante. Contudo, caso ele queira encontrar Bob, Luke não tem escolha a não ser obedecer. Felizmente pra ele, Bob tá ajudando. Luke do nada recebe itens muito específicos. O espertão junta as peças e se toca a ser uma coordenada. Sem perder tempo, Luke corre até o lugar marcado. Ele é levado a essa caverna escura. No final dela, uma porta nada suspeita leva Luke a um grande laboratório escondido. E numa dessas várias salas, ele encontra seu parceiro. Oh my gosh, Bob, you're alive! What happened? Why are you down here? The visitor is a terrible builder. What does that have to do with anything? These are the visitor's houses. E igual aos outros ataques do visitante, Bob salva Luke levando-o a outro lugar. Essa dimensão com várias casas que Bob mostra são as casas que a própria visitante construiu. E não preciso nem dizer que elas são tudo bucha. Foi aí que a visitante teve uma ideia. A ideia de construir um ajudante de construção. Bob também revela algo assustador. A visitante um dia foi uma jogadora. Só que seja por qual macumba usada, ela acabou ficando presa no jogo como uma entidade. Essas falas do Bob criam muitas perguntas. Porém, não temos tempo para respondê-las agora. Bob entrega a Luke várias TNT. Ele diz que o jogador deve destruir todas as casas antigas que a visitante construiu, pois esse lugar que eles estão parece ser onde a visitante guarda tudo que ama. Além disso, na frente de cada construção, é possível ver uma placa com a data em que ela foi construída, junto de uma pequena frase, dizendo que era pra ser a casa. Importante é, os 4 primeiras vão sem problema nenhum, tá que quando o Luke chega na quinta... What's going on, Bob? There is here. What do you mean? There is here. The coast is clear for now. Gente, mas que gritaria. É claro que não seria tão fácil. Nossa moçada vencida encontrou Luke e Bob. Não que seja uma surpresa grande, já que eles estão claramente na dimensão dela. Retornando à sua tarefa explosiva, Luke começa a ver algumas casas, da época quando a visitante tinha criado Bob. Chegando na 10ª, ele mais uma vez precisa se esconder, vendo brevemente a visitante procurando por ele. As próximas casas não tem nada demais, porque pela placa dela descobrimos o fato de a visitante ter tido um grande tumor no cérebro. Ela precisou ser hospitalizada por causa de ter criado Bob. Chegando na 10ª, ele mais uma vez precisa se esconder, vendo brevemente a visitante procurando por ele. As próximas casas não tem nada demais, porque pela placa dela descobrimos o fato de a visitante ter tido um grande tumor no cérebro. Ela precisou ser hospitalizada por causa disso. E com esse detalhe, o fato das construções dela serem muito mais simples e amadoras fazem muito mais sentido. Não é como se a visitante só fosse horrível em construir. Ela tinha uma doença grave e sem dúvidas era isso que afetava suas habilidades. Pois não se esqueçam que, como o Bob disse, antes de se tornar uma banana ressecada, a visitante era humana.
as casas seguintes continuam com essa narrativa, com a visitante dizendo que seu estado só piora. Isso ao menos até ela ter outro confronto. The visitor is here. Meu Deus. Essa cena aí é literalmente um Forsaken user do jogo Forsaken. Tá confirmado, o Luke é viciado em Forsaken. Bicho só dá um ligue nesse loop insano que ele faz. Conseguindo escapar pela casa da árvore, Luke encontra um outro Sempre me herói. perguntei porque algumas pessoas crescem muito mais rápido do que outras. Mesmo nível de inteligência, mesmo Literalmente o que eu esforço, mesmo disse. Da árvore, Luke encontra um objeto estranho. Essa coisa lembra bastante a pele do visitante, só que seu formato é algo mais difícil de determinar. Eu diria que lembra bastante um cérebro, algo que faria muito sentido, considerando os problemas de tumor que a visitante enfrentou. Confiando em Bob, Luke desce da sua segurança. Ele segue destruindo as construções da visitante, e a cada placa que passa, mas elas ficam difíceis de entender o que dizem. É como se estivéssemos vendo o cérebro da visitante morrendo em tempo real. E eu sei que tudo isso é extremamente trágico. Só que não muda o fato dela estar tentando comer nosso boga. Na 21ª casa, se é que dá. Pra chamar esse aglomerado de madeira de casa, Luke precisaria enfrentar ela mais uma vez. Get me out. Get me out. Get me out. Get me out. Verdade, agora virou vlog game Fortnite. Escondido num buraco, nosso humano escuta os gritos da criatura. Ele somente sai pra fora quando Bob fala que ela já não tá mais ali. Luke aproveita o momento de paz pra pedir um upgrade a Bob, já que levando em conta o fato do Bob ter dado pra ele TNT, não poderia a Bob escorregar uma poçãozinha pros cria? Bem, a visitante não ia gostar disso. Bob explica que seu poder tá limitado. As TNT são o máximo que ele pode fazer. Dessa forma, chegamos nas últimas casas. Todas possuem uma placa dizendo a mesma coisa. A visitante está melhorando. E julgando pela forma humana que Luke encontra, com certeza não é a construção que visitante se refere. Sem pensar muito sobre isso, Luke termina de explodir todas as casas disponíveis. Ainda assim falta uma construção. Bob guia Luke pro oeste da floresta, com os dois encontrando uma mansão enorme. A primeira e única casa que tu realmente poderia dizer ser bonita. Então é claro que tá na hora do esconde-esconde. No. Hey. Hey! No! No! Where do I go? Can I go in here? Yes! Yes! No! Ah! No! É, rapaziadinha, as funções foram invertidas. Dessa vez é Luke quem precisa se esconder. Ele procura pela mansão inteira, encontrando um grande espaço pra se rastejar. E igual como a visitante se escondeu, num lugar parecido no primeiro vídeo. De qualquer forma, esse parece ser o fim da linha. Eles não têm TNT nem nenhuma arma. Luke pede desculpas a Bob pela forma como tratou no começo, já que agora o moço tá ciente que Bob nunca foi o verdadeiro inimigo. Mas a verdade é que existe uma última opção. Bob vai precisar se sacrificar. I will initiate self-destruct. What? Self-destruct? To destroy her will to live. No, Bob! Now. Don't do it! Oh my God! Bob! No! Okay, good. No! I'm sorry, Bob! I'm sorry! Meu Deus. No! Jesus amado. Bob, you're alive! Wait, where's the visitor? It's done. It's done? Where is she? Oh my gosh! Let's go! Time to end it. Eles todos amassando com paçoca. Quem que é o doido mesmo? Dá uma risada maníaca de psicopata. Peraí. É a visitante ou é o Bob maluco? Meu Deus, eu não Luke sei. finaliza o trabalho do Bob, esmagando a cabeça da entidade igual uma melancia. Ele agradece a Bob pela sua ajuda, e eu não tô zoando.
Esse é o final da série. Tropinha, o que eu falo? Desde o momento que nos foi apresentado todo esse passado triste da visitante, que ela era ali uma pessoa doente e tudo mais, eu jurava que isso ia ter um final mais tranquilo. Porém, Luke não veio pra escutar história de novela. O cara só estoura a cabeça da mulher, logo depois de Bob ter explodido ela. Pô, mas aí até eu fiquei com pena. Sobre a história geral, creio que esteja bem explicada. Uma mulher sem nome é diagnosticada com um tumor perigoso no seu cérebro. Ela tenta aproveitar seus dias fazendo o que mais gosta, construir coisas nesse lindo joguinho quadrado. Nesse meio tempo, ela constrói um monge chamado Bob, feito para ajudar a melhorar suas construções. Infelizmente, a doença não para de avançar. E é aí que algo acontece. Algo que leva a visitante a literalmente entrar no jogo, conseguindo viver por mais tempo. Até o Luke fazer a cuca dela como trampolim. De qualquer jeito, meu bingolinho, muito obrigado por assistir até o final. Caso tu tenha curtido meu conteúdo, não se esquece de me seguir lá no Insta e no TikTok. Membros já tiveram acesso antecipado a esse vídeo. Caso você tenha interesse e condição, eu ficaria feliz de te ter como membro. E lembrem-se que as hadas, se forem baixar o mod bizonho no Mine, taca pelo menos mais uns 4 que adicionem armas grandes e perigosas. E também não esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. É isso, meus nobres. Falou!